mais de 100 doenças podem afetar a mobilidade do corpo. Uma delas é o reumatismo. E este é o nosso assunto de hoje no quadro de saúde. Está conosco o médico reumatologista Ricardo Machado Xavier, que é presidente da Sociedade de Reumatologia do Rio Grande do Sul. Boa noite, seja bem-vindo, doutor. Boa noite, Luiz Gustavo. E antes de mais nada, agradecer pelo convite da gente estar aqui falando sobre o reumatismo, as doenças reumáticas. E ontem, que é bem oportuno, porque ontem nós tivemos o Dia Nacional de Combate ao Reumatismo. E nada melhor que combater o reumatismo, que é o primeiro passo, que é justamente a gente conhecer melhor a doença, ou as doenças, como nós vamos estar falando, e poder identificá-las precocemente e tratá-las. Bom, doutor, mais uma vez seja bem-vindo. Para quem está nos assistindo, já deve ter ouvido falar em reumatismo, né, mas pode não saber o que é. O que é o reumatismo e quais são os principais sintomas, doutor? Bom, em primeiro lugar, é melhor dizer o que o reumatismo não é, porque tem dois grandes mitos, né, sobre o reumatismo. Sim. Né? O primeiro deles é que o reumatismo não é uma doença, não é o reumatismo. Então, hoje em dia, a gente, como até tu mencionaste no início, né, são mais de 100 doenças. Então, são mais de 100 doenças reumáticas e a gente tende a usar mais o termo doenças reumáticas do que reumatismo. Então, reumatismo é mais, até para explicar melhor, é mais um termo histórico. Sim. Então, nos passados, na antiguidade, lá, qualquer coisa que afetasse as articulações, as juntas e que dava dor, inflamação, era chamado como reumatismo. Né? Inclusive, o próprio termo reumatismo, reuma, significa aqueles fluidos. Né? Então, a teoria da medicina do passado é que havia desequilíbrio dos fluidos e se acreditava que fluidos ruins se concentravam nas juntas e davam dor e era a causa do reumatismo. Então, o reumatismo, na verdade, não existe. Existem doenças reumáticas que são mais de 100 tipos e podem ter diversas causas. Né? Pode ser causa metabólica, como a gota, né, do ácido úrico. Pode ter uma causa autoimune, né, como foi mencionado há pouco sobre o diabetes. Né? Então, tem o reumatismo, as doenças reumáticas autoimunes também, como artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico, a síndrome de Sjögren. Temos reumatismos genéticos e temos talvez um dos reumatismos bastante comuns, que é por degeneração, por desgaste da articulação, como a osteoartrose. Sim. Então, esse é o primeiro mito, né? São várias doenças. E o segundo mito, que é sempre bom a gente falar, é que reumatismo, né, ou doença reumática, não é doença do idoso, né? Sempre acha é coisa de velho. Né? Quando eu falo que eu sou um reumatologista, a primeira coisa é que a pessoa me diz: então eu não preciso de ti ainda porque eu sou jovem, ou já estou chegando numa idade que eu preciso de ti. Isso não é verdade. As doenças reumáticas afetam desde nenezinho recém-nascido. Né? Tem diversos tipos, né, que podem afetar na infância, adolescência. Então, as pessoas têm que estar conscientes disso, porque às vezes elas têm uma dor na articulação e não procuram, porque acham, não, doença reumática é coisa do idoso. Não é a hora ainda. Não é a hora. Então, são doenças que têm variadas causas, mas o ponto, talvez, em comum é que elas afetam, elas acometem as juntas, ou, por exemplo, músculos ou os tendões, né? E aí, por isso, então, atrapalham a movimentação da pessoa. O principal sintoma é afetar a mobilidade. É afetar, exato, o sistema músculo-esquelético, que é o que faz a gente se movimentar. Né? Então, ossos, músculos, tendões, tudo que tem ao redor da articulação. Às vezes tem bursas, que é só para lubrificar a articulação, que quando inflamam a gente chama de bursite. Né? Então, todas essas doenças que afetam de alguma maneira são, até por questão histórica, são chamadas de doenças reumáticas. Né? A bursite, por exemplo. Quantas vezes você já não ouviu falar e talvez não soubesse o que é? Minha tia está reclamando de bursite, por exemplo. Exatamente. E agora a gente já começa a entender. Bom, você aí de casa, se tem alguma dúvida, pode mandar a pergunta. O doutor Ricardo Machado Xavier vai tentar nos ajudar. 99588-2374, 99588-2374, apenas mensagem de texto. Bom, doutor Ricardo, como prevenir ou diminuir as dores causadas? Existe uma forma da gente prevenir e, claro, são diferentes casos. Exato. Existe também uma relação hereditária, por exemplo? Minha mãe reclama muito, talvez eu vá reclamar? Sim. Várias dessas doenças hereditárias têm uma base genética bem definida, mas como eu mencionei anteriormente, as causas são variadas. Tem algumas que são relacionadas bem a hábitos de vida. Sedentarismo, por exemplo. As pessoas têm mais tendência a fazer uma bursite. Uma coisa comum é a pessoa que não faz atividade física nenhuma
e daqui a pouco decide, não, vou pintar a minha casa. E aí num dia pega lá, fica o dia inteiro pintando a casa, no outro dia não acorda, ou acorda com uma dor terrível porque fez um processo inflamatório numa articulação que não está acostumada com aquela carga. Até mesmo futebolzinho, pode ser aquele? Futebolzinho o cara também. Nunca joga e resolve virar o Neymar. Né? Agora que está chegando o verão, das coisas que a gente mais vê é aquela pessoa também que não caminha nunca, não faz nada, e chega na praia, agora eu vou caminhar. Aí caminha 2 horas na areia, de pé, descalço. Aí começa a ter dor no tendão do aquileu, dor na planta do pé. Aí vem no consultório, eu não sei o que eu fiz, doutor. Pois é. Bom, aqui a gente estava diferenciando, né, essa questão do jovem e do idoso. Existem nesses mais de 100 tipos de doenças reumáticas, aquelas que são mais características, que dá para a gente entender que são para idosos, que são relacionadas a idosos, e os jovens têm um tipo mais frequente? Várias dessas doenças têm faixas etárias que são mais comuns de acometer. Então, por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico, o lúpus acomete mais mulheres jovens no período que elas são férteis, né? Você acha que tem alguma coisa a ver, por exemplo, com os hormônios, né? A fase que elas expressam mais estrogênio, por exemplo, né? A artrite reumatoide é um pouquinho mais meia-idade, né? Tanto a lúpus como a artrite reumatoide são doenças que ocorrem por desequilíbrio do sistema imune. Parte desse desequilíbrio é herdada geneticamente, parte é por fatores ambientais que a gente não conhece muito bem, né? Mas, por exemplo, tabagismo está afetado, fumar, então causa reumatismo. Alcoolismo também? Alcoolismo, nem tanto, claro. Até tem alguns estudos que mostram que a gente ingerir moderadamente álcool pode até ser protetor. Moderadamente. A gente não gosta de falar muito isso, né? Claro. Exatamente. Mas moderadamente pode ter um vinhozinho, aquela coisa que a gente vê. Por exemplo. Exatamente. E tem, dos idosos, o reumatismo mais comum é a osteoartrose, né? Ou osteoartrite, que é o termo que a gente usa mais, que é um desgaste da articulação. Sim. Então, aquela cartilagem que fica entre os ossos, né? Ela começa a se degradar, né? Ela fica justamente, serve como um aparador ali, um amortecedor entre os 2 ossos, né? Isso acaba gastando com o tempo e aí, então, começa o osso a bater diretamente e isso dói. Esse é o reumatismo mais característico do idoso e talvez seja a causa, a gente dizer assim, a doença reumática é uma coisa do velho. Agora, doutor Ricardo, o senhor já disse que o exercício físico pode contribuir, um exercício feito regularmente, sem excessos, né, de preferência com acompanhamento, podem ajudar a prevenir, né, alguns desses tipos de doenças reumáticas. Agora, existe, por exemplo, formas da gente prevenir ao longo da vida e evitar, se não uma relação hereditária, e o uso dos remédios, por exemplo. Como a gente deve tratar uma doença reumática? Porque, por exemplo, no caso de dor, eu vejo todo mundo vai apelar para uma pomadinha, para um gelzinho, para um spray, para tentar aliviar aquela dor. E às vezes eu fico pensando se isso não vai mascarar, de certa forma, um problema mais sério. De fato, o uso de medicações para dor, anti-inflamatórios, que é o mais comum, ele serve para tratar até aquela doença reumática mais aguda, né? Uma bursite que dura dias ou semanas. Mas tem doenças reumáticas que a característica delas é serem crônicas, são um processo inflamatório, né? A articulação fica inchada, fica vermelha, quente, dói, e isso dura bastante tempo. Realmente, se o paciente começar a usar anti-inflamatório, né, e sentir que aquilo melhora um pouquinho, vou levando, pode atrasar o início do tratamento, né? E a melhor coisa que a gente tem hoje é tratar precocemente. Esse é o tipo de reumatismo, como artrite reumatoide, por exemplo, que a gente quer identificar bem no início, e se a gente identifica bem no início, a gente previne o dano e o impacto que tem na qualidade de vida dessas pessoas. Por isso é importante o diagnóstico, a diagnóstico rápido, né? O diagnóstico na fase inicial. Que a maioria do pessoal passa a pomada e no último caso é que vai procurar. Principalmente se for uma coisa, uma dor, uma articulação que persista. Sim. Passa num dia, semana, na outra semana. Esse paciente tem que procurar um médico para se identificar a possibilidade de ser um reumatismo. Vamos para a tela, doutor Ricardo. A gente tem a pergunta da Jonice de Canoas. Fibromialgia, qual a classificação? Pode-se dizer que é uma doença reumática? Sim, a fibromialgia é uma doença que causa dor nas articulações. Na verdade, ela causa dor em todo o corpo. Então, o paciente é mais um distúrbio de dor. A gente classifica até como doença reumática.
Os reumatologistas foram os médicos que mais estudam essa doença. Né? Por muito tempo até ela foi relegada, ninguém acreditava que existia essa doença. Foram os mais cientistas da área da reumatologia que insistiram que essa doença realmente existe. E hoje a gente sabe que ela é um distúrbio mais da dor. Né? Então, mais em nível de sistema nervoso central e periférico, que conduz à dor, que está associado, mas sim, a gente considera como uma doença reumática e a maior parte dos pacientes é manejado e é tratado pelo reumatologista. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença do Dr. Ricardo Machado Xavier, reumatologista, presidente da Sociedade de Reumatologia do Rio Grande do Sul. A gente deixa o espaço aberto para que a gente possa falar outra vez sobre estes tipos de doenças reumáticas e fica então aqui o alerta, né? De que a gente tem vários Novembro Azul, Outubro Rosa e a gente também dedica uma atenção especial ao reumatismo, que pode, com tantos tipos, pode acometer a qualquer um de nós a qualquer momento. Exatamente. Muito Seja obrigado sempre por essa bem-vindo, oportunidade. doutor. Muito obrigado por nos ajudar.